E aí, tudo bem? Chegamos à nossa aula número 7 e prosseguimos aqui no estudo da incidência do ICMS. Na aula passada, nós vimos o fato gerador, que é o mais cotidiano, o mais comum, o mais corriqueiro em matéria de ICMS. É quando o fato gerador acontece no momento da saída da mercadoria. Então, na nossa aula número 6, nós vimos que nas operações com mercadorias, e aqui está a maior base de incidência do ICMS, nas operações com mercadorias, o principal fato gerador acontece na saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte. Pois bem, só que quando nós estudamos o artigo 12, inciso 1 da Lei Complementar 87/96, que trata justamente desse momento do fato gerador na saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, eu não dei realce à parte final do texto desse artigo 12, inciso 1. E eu quero destacar essa parte final para você. Apenas a título de contextualização, quero que você se lembre que a gente estuda a hipótese de incidência, que no caso aqui, ó, o imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias. No caso, a hipótese de incidência, ela é estudada em conjunto, tá? A operação de circulação de mercadorias com os momentos dos fatos geradores. Para uma hipótese de incidência, eu tenho vários momentos de fatos geradores na legislação. Pelo menos nessa situação da hipótese de incidência, operações de circulação de mercadorias, é assim. E o grande momento do fato gerador que estudamos na aula passada diz respeito às saídas. Olha o que eu omiti do texto. Eu omiti ou pelo menos não realcei. Considera-se ocorrido o fato gerador, então o momento do fato gerador, eu disse que era a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, saída de estabelecimento de contribuinte. Mas eu não realcei a parte final, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Eu estou dizendo que uma empresa, por exemplo, que trabalha com venda de eletrodomésticos, vendeu um aspirador de pó em uma de suas unidades, em uma de suas lojas, e não tem aspirador de pó no estoque daquela loja. Então, essa empresa pega na mesma cidade, numa outra loja, um aspirador de pó e transfere da loja X para a loja Y, da mesma empresa. Por exemplo, da matriz para a filial da mesma empresa. Ocorre a saída do aspirador de pó da matriz até a filial, e nesse caso, de acordo com a Lei Complementar 87/96, e conforme repetido por todas as unidades da federação em suas leis estaduais, dá-se o fato gerador do ICMS. Nessa saída, que já adianto para você, é uma saída meramente física, porque não há a mudança da titularidade, não há a mudança de propriedade dessa mercadoria. Vou ilustrar para você entender melhor. Eu tenho aqui uma empresa, num exemplo, a empresa XYZ, matriz, a XYZ Limitada, filial, então é a mesma empresa, é o mesmo contribuinte, entretanto, você vai observar que a saída da mercadoria constitui, nos termos da Lei Complementar 87/96, artigo 12, inciso 1, parte final, fato gerador do ICMS. Então, esse fato gerador do ICMS está contemplado na legislação estadual, de modo que eu tenho incidência do imposto quando a mercadoria ela é deslocada para outro estabelecimento do mesmo titular, só que não. Só que não. Por que só que não? Atenção para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já vinha decidindo em operações internas, operações dentro do Estado, que não havia incidência de ICMS no deslocamento de mercadoria de um estabelecimento de um contribuinte para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. O Supremo Tribunal Federal entende que isso não
é circulação jurídica e econômica de mercadoria e que se a circulação não é jurídica, não é econômica, não muda a titularidade, não há o que se falar em, olha só, não há o que se falar em incidência do ICMS se a circulação é meramente física, só uma mudança de local. Para o Supremo Tribunal Federal, é como se eu estivesse dentro de um grande estabelecimento, vamos pensar naquelas mega lojas de materiais de construção enormes, em que eu pego 10 sacos de cimento, troco de uma prateleira para outra. Só que ao invés de eu trocar de uma prateleira dentro de uma mesma unidade da loja para a mesma unidade da loja, eu troco de uma unidade para outra da loja, de uma filial daquela grande loja de materiais, daquela grande rede de lojas de materiais de construção, para uma outra filial daquela grande rede de lojas de materiais de construção. Então, para o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, não há incidência do ICMS. A dúvida ficava no caso das operações interestaduais. Havia quem apostasse que o Supremo, quando julgasse a polêmica em relação às operações interestaduais, ele decidiria que havia incidência do imposto, porque senão o estado de origem não teria como receber o ICMS. Então, o contribuinte, por exemplo, do Amazonas, remete uma mercadoria para o estado do Pará, mas de um estabelecimento seu no Amazonas para um estabelecimento seu no Pará. Esse contribuinte não vai pagar ICMS para o estado do Amazonas. Por quê? Porque está transferindo para um outro estabelecimento do mesmo titular, numa situação que não tem incidência de acordo com o STF. Havia quem apostasse que o STF recuaria e, na mudança de estado para garantir o imposto do estado de origem, o Supremo Tribunal Federal decidiria que o ICMS teria o seu fato gerador na mudança de estabelecimento, tá, de um mesmo contribuinte em estados diferentes, os dois estabelecimentos. Acontece que o Supremo Tribunal Federal manteve a tese no julgamento da ação direta de constitucionalidade ADC, tá, que é um ADC número 49. Essa ação tinha por objetivo declarar constitucional esse dispositivo da Lei Complementar 87/96. Todavia, ele não foi declarado constitucional. Pelo contrário, decidiu o STF que ele é inconstitucional. Então, o mero deslocamento da mercadoria para um outro estabelecimento do mesmo titular é apenas uma circulação física, como se for uma mudança de prateleira dentro do mesmo local, embora em locais diferentes, e assim não há incidência do ICMS. Perfeito? Essa é a decisão do Supremo. Para o que eu quero chamar a sua atenção? Alan, e já está valendo essa decisão? Eis a questão. A decisão foi de meados deste ano de 2021 e houve embargos de declaração para provocar o Supremo Tribunal Federal a modular os efeitos, ou seja, decidir a partir de quando vale a decisão. E essa modulação de efeitos está com o julgamento suspenso. O primeiro voto foi do relator, ministro Fachin, tá? Então o ministro Carlos Fachin, que é o relator dessa ADC, votou para que valha a decisão a partir apenas de 2022. O Fachin decidiu para que valha apenas a partir de 2022. Entretanto, foi apenas o primeiro voto, porque o segundo voto poderia ter sido do ministro Barroso, mas o ministro Barroso não votou. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu vistas do processo. Então, quando o ministro pede vistas, o julgamento é suspenso. Então, está suspenso o julgamento dessa ação lá no Supremo Tribunal Federal. Não se sabe ainda a partir de quando vale
essa decisão do Supremo, de modo que está tudo ainda muito nebuloso. A gente vai acompanhando ao longo do curso, de repente essa decisão sai e aí eu gravo uma aula extra ou de alguma outra forma levo a você essa informação. No momento é o que tem para hoje. Esse fato gerador já era, o Supremo Tribunal Federal derrubou, todavia está se aguardando a modulação dos efeitos. Isso é importante, porque veja, pode ter pedido de restituição, pode ter crédito indevido no destino, tá? Muita coisa pretérita, retroativa, o impacto pode ser muito grande dessa decisão. De modo que aguarda-se ansiosamente a respeito da modulação dos efeitos dessa decisão, ou seja, a partir de quanto ela vai valer, e isso vai ser definido pelo Supremo Tribunal Federal. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Muito bem, agora vamos para, depois de falarmos bastante a respeito desse fato gerador, que é a saída de mercadorias, vamos para um segundo momento de fato gerador nas operações com mercadorias, tá? Esse segundo momento de fato gerador, eu trago você para a hipótese de incidência do inciso 1 ainda do artigo 2º, tá? Aqui estamos no artigo 2º, inciso 1 da Lei Complementar 87 de 96, e esse artigo 2º, inciso 1 da Lei Complementar 87 de 96 diz que eu tenho incidência nas operações com mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Então aqui eu estou falando de um fato gerador que não é a saída da mercadoria. Aqui o fato gerador é o fornecimento da mercadoria, que é diferente. O fornecimento se dá em um determinado local. Então a mercadoria é consumida no local. Diferente da saída, que a mercadoria sai de dentro do estabelecimento, e a gente mostrou isso bem na aula passada, ilustrei com o caminhão carregando na porta da fábrica e saindo finalmente, ali se dando o fato gerador. Então aqui é diferente. Eu não tenho o fato gerador no momento da saída, eu tenho o fato gerador no momento em que é fornecida a mercadoria. E são mercadorias aí específicas, alimentos e bebidas, que comumente são fornecidos em determinados locais e consumidos no próprio local, em bares, em restaurantes, em lanchonetes e em outros estabelecimentos similares em que há consumo de alimentos e bebidas no local. Essa hipótese de incidência tem um momento de fato gerador, tá? Né? Esse complemento da hipótese de incidência, operação de circulação de mercadorias, tem um momento de fato gerador que também é peculiar. Não dá para o momento do fato gerador nesse fornecimento ser a saída. Tá, eu vou lá num restaurante, eu sou, né, para quem não sabe, eu resido na cidade de Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira. Que Ribeirão Preto tem uma choperia muito famosa, o Pinguim. Quem já ouviu falar do Pinguim? Então eu vou lá no Pinguim, como uma porção, tomo chopp. Isso aí não vai sair dentro da minha barriga, mas se o fisco estabelece o momento da saída da mercadoria como fato gerador nesse caso, a fiscalização tem que trabalhar com raio-x, né, para ver se saiu alguma coisa aqui do estabelecimento, porque sai dentro, né, do sistema digestivo do cliente. Olha que coisa maluca. Não dá para o fato gerador ser esse. Então, o fato gerador é o momento do fornecimento do alimento e da bebida. O critério temporal é o momento, tá aqui, ó, do fornecimento. Aqui eu remeto você ao artigo 12, eu não coloquei aqui, mas é o artigo 12, inciso 2 da Lei Complementar, é o momento do fornecimento de alimentação e bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento. E aí, olha só, um exemplo aqui, temos um restaurante, a pessoa vai para um jantar, isso é um restaurante chique, é um restaurante que a gente paga caro nele, né, para consumir no local. Ele ainda está ali, tem alguns clientes. Ah, tem cliente sim, olha aqui, é porque a imagem está um pouco desfocada, mas tem clientes, eles estão consumindo no local, eles não vão levar para casa, portanto, ali a incidência
é no fornecimento, tá? No fornecimento do alimento, da bebida ou outras mercadorias que são consumidas no local, em bares, restaurantes e similares. E aqui eu peço que você não confunda, tá? Não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Não faça essa confusão. Não confunda as coisas. Eu quero dizer o seguinte, ó. Vamos pensar em um rodízio de pizza, tá? Rodízio de pizza. Quando é rodízio de pizza, perfeito, o fato gerador é o fornecimento das pizzas. Porque eu vou no rodízio, eu, por exemplo, como pra caramba em rodízio, depois eu deveria ficar uma semana sem comer depois que eu vou ao rodízio de pizza. Como muito e você? Você come muito? Ah, come bastante também, né? Eu sei. No rodízio, pagou, tem que aproveitar, né? Pagou, tem que usufruir. E o rodízio, o fornecimento é lá. Então eu vou comer, eu vou beber. Vai ter música ao vivo. Claro, o bom rodízio é aquele que tem música ao vivo. Tem, por exemplo, lá uma música italiana. Para quem é mais popular, um samba, um sertanejo, uma MPB. Tem que ter música ao vivo no rodízio. Tem que ter atendimento pelos garçons, aquela coisa toda. Pois bem, o fato gerador aqui, nesse caso, é o fornecimento. Porque a mercadoria não vai sair, tá? E esse fornecimento, é importante eu entender que a incidência é sobre a operação. E o fornecimento não se restringe a entregar a pizza para a pessoa comer, a servir a bebida para a pessoa comer. O fornecimento vai além, tem todo aquele serviço do garçom, da garçonete, a simpatia dos funcionários do estabelecimento, ou então funcionários carrancudos, o que não é muito bom para o estabelecimento, e aí é cobrada a taxa de serviço, é cobrada a gorjeta do garçom. Então isso aqui faz parte da operação. Então a operação é o fornecimento, mas ó, a gorjeta do garçom faz parte. Tem lá a musiquinha, não tem? Então, ó, o couvert artístico faz parte. Ah, tem uma diversão para a criançada. Tem o parquinho para a criançada, mas paga uma taxa lá, porque fica lá um funcionário ou uma funcionária tomando conta, brincando com a meninada. Então, isso também faz parte da operação. Tudo isso vai entrar na base de cálculo. Fornecimento não é só o preço da comida e da bebida. Entra lá o valor da gorjeta, entra o couvert artístico, entra o parquinho. Observe que a incidência é sobre a operação de circulação de mercadorias, apenas que o momento do fato gerador é o fornecimento. E, conforme eu disse, método 360 graus. Já estou estudando a incidência e já estou preparando para o momento em que formos ver base de cálculo. Tudo isso vai compor a base de cálculo, porque a base de cálculo tem que refletir a operação toda e não apenas o valor da mercadoria fornecida. Tá legal? Então aqui, fornecimento de alimentos e bebidas em bares, restaurantes e similares. O rodízio está um excelente exemplo para você. Mas eu vou dar duas outras situações. Será que isso se repete nas outras duas situações? Vamos imaginar que eu não vou ao rodízio. Eu quero pizza, mas eu vou pedir pelo telefone ou pelo aplicativo. Eu vou usar lá. Você sabe como funciona isso. Eu vou usar o famoso, o bom e velho delivery. Eu vou usar um aplicativo, alguma coisa, ou telefone, método antigo. Eu vou pedir pizza por delivery. Então, a entrega é em domicílio. Nesse caso de entrega em domicílio, o fato gerador ocorre no momento do fornecimento? Aqui não. Aqui é diferente, porque aqui o entregador, o motoboy, o entregador, a motogirl, né? Se é entregador, é motogirl. Vai levar a mercadoria, vai levar a pizza, vai levar o alimento, vai levar o refrigerante direto na residência do cliente da pizzaria. Então, nesse caso, não é fornecimento no local. Nesse caso, vai ter a saída da mercadoria. Então, eu não posso tributar o fornecimento. Aqui é o contrário. Aqui a fiscalização consegue verificar a saída. Nesse caso, portanto, o fato gerador no delivery é a saída. E aí eu vou adiantar. A operação toda é tributada. Então, o momento é a saída. Mas essa operação não é só o valor da pizza. Quando eu mando entregar, o que tem na entrega?
taxa de entrega. Então, essa taxa de entrega, tá, nada mais é do que um frete. E isso aqui, ó, essa taxa de entrega, que é o frete, tá, lá do iFood, do Uber Eats, ou do próprio estabelecimento onde você está comprando, essa taxa de entrega é frete e vai entrar na base de cálculo, porque compõe a operação de circulação de mercadorias, que aqui é a saída. Tá, e essa outra situação aqui, o drive-thru. Drive-thru, aí é saída ou é fornecimento? Porque no drive-thru, eu vou com o meu carro, eu passo numa janelinha lá da pizzaria, eu faço meu pedido, depois eu passo na outra janelinha, eu pago e passo numa terceira janelinha, pego a pizza e vou comer no meu carro. Nesse caso, vou levar para casa ou vou estacionar do lado de fora e vou comer. Nesse caso, qual que é o fato gerador? É fornecimento ou é saída? Nesse caso, quando eu vou retirar pelo drive-thru, ou eu vou retirar no balcão, eu vou lá no estabelecimento, no balcão, eu desço do carro, vou no balcão, retiro, mas eu levo embora. Nesse caso, vai ter saída. Aqui não é fornecimento, eu não vou consumir no local. Então, o fato gerador, nessa hipótese, é a saída. Não vai ter taxa de entrega, porque eu fui buscar. Mas o fato gerador, nesse caso, não é o fornecimento, nessa hipótese, é a saída. Então, vimos aqui mais um momento de fato gerador do ICMS, o fornecimento de alimentos e bebidas em bares, restaurantes e similares. Fique atenta, fique atento, que nem sempre alimento e bebida é fornecimento fato gerador. Às vezes, o fato gerador é a saída quando não é consumido no local. Drive-thru, delivery, quando eu vou fazer o take-out, que é eu ir buscar. Todas essas circunstâncias, o ICMS incide no momento da saída e não do fornecimento. É isso aí por hoje. Fique com Deus, grande abraço. Na próxima aula, mais momentos de fato gerador do ICMS nas operações com mercadorias. Tchau, tchau.